Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Débora, da disciplina de matemática, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos o novo conteúdo do segundo bimestre, no livro didático que vocês já receberam. Então, o novo conteúdo, aqui nós temos uma informação para vocês, sobre esse início de bimestre. Nós iremos trabalhar sobre medidas de capacidade, iremos aprender e compreender as informações, os conceitos que envolvem as medidas de litro e mililitro, e também o quadro de valor, que é aquele quadro que apresentam todas as informações das classes e das ordens dos números, que tem lá a família das unidades simples, a família dos milhares, dos milhões. Então nós iremos conhecer os números maiores e também o valor que cada um representa dentro desse quadro, tá? Então, dando sequência aqui, como eu havia dito, nosso primeiro conteúdo que nós iremos explorar e conhecer são os conceitos que envolvem o litro e o mililitro. Então, olha só, em nosso dia a dia é muito comum usarmos o litro como unidade para medir algo. O litro serve para medirmos, por exemplo, a quantidade de leite, de suco, de água, de óleo, de gasolina, de álcool e também a quantidade de água em uma piscina, e entre outras também situações. Então, a gente observa que essas medidas, essas unidades do litro e mililitro são muito utilizadas no nosso dia a dia, Quando a gente toma um copo de suco, um suco gostoso de laranja, quando a gente toma um banho lá em uma piscina no clube, para quem gosta de tomar banho no clube. Então, são informações referentes a essas medidas aqui de capacidade, que é o litro e o mililitro. É importante saber que o litro é uma medida de capacidade ou de volume, que serve para medir líquidos. O litro é simbolizado pela letra L, então essa aqui, olha, é uma dica sempre quando a gente falar sobre... Então, essa é a forma abreviada da medida litro. O litro é simbolizado pela letra L, ou seja, quando não queremos escrever a palavra litro, nós também podemos representar apenas com a letra L. Além do litro, temos outra unidade de medida, também muito importante, que é o mililitro. Mas como que funciona o mililitro? Como que a gente consegue entender? Essa unidade de medida de capacidade corresponde à milésima parte do litro, ou seja, você tem que imaginar que um litro ele está dividido em 1000 partes, e cada uma dessa divisão se chama mililitro. Então, imagina que você tem o litro, que é igual a esta quantidade aqui, de 1000. Então, ele está dividido em 1000 partes. Então, cada uma dessas partes são chamadas de mililitro. O símbolo do mililitro é o ml, aqui a forma abreviada desta palavra, mililitro. Então, nós podemos também chamar de ml. 1 litro é igual a 1000 ml. E 2 litros vai ser igual a 2000 ml. 5 litros igual a 5000 ml. 9 litros igual a 9000 ml. A metade de 1 litro é igual a 500 ml. A metade de 1000, aqui, olha, 1 litro é igual a 1000. Então, a metade deste número, desse valor, é igual a 500. A metade de 1 litro é igual a 500 ml. Muito bem, quarto ano. Então, como nós estamos estudando agora sobre medidas de capacidade, eu trouxe aqui para vocês esse quadro de valor, é um quadro de ordens que mostra para vocês aqui todas as classes e ordens de um número. E hoje nós iremos conhecer este número aqui, que é bem grandão. Ele, sabe o nome dele? É 1 sextilhão. Esse número, ele representa a quantidade de água que existe no planeta
Terra, aqui no nosso planeta. Então, é a quantidade de água que existe no planeta. É 1 sextilhão. Então, para a gente entender as posições desse número, nós também temos que estudar aqui esse quadro de ordens, esse quadro de classes. Então, aqui nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples, que nós já conhecemos, que são as unidades, as dezenas e as centenas. Depois, a segunda classe é a classe dos milhares. Tem aqui, olha, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Temos também a classe dos milhões. Aqui nós temos uma unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões. E aqui a classe dos bilhões. Vocês estão vendo que o número só está aumentando e crescendo? Muito bem, aqui olha, uma unidade de bilhões, dezena de bilhões, centena de bilhões. E aqui, na 13ª ordem, na classe dos trilhões, temos uma unidade de trilhões, dezena de trilhões, centena de trilhões. E aqui são as classes dos quatrilhões, Olha, uma unidade de quatrilhões, dezena de quatrilhões, centena de quatrilhões. Classe dos quintilhões, olha, o número só está aumentando. E aqui nós temos a classe dos sextilhões, ou seja, são 8 classes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui a 8ª classe. E nós temos 24 ordens, que forma 1 sextilhões, que é uma quantidade muito maior que milhões, é muito maior que bilhões, é muito maior que trilhões, é maior que quatrilhões e é maior que quintilhões. É um número bem grandão. Nós sabemos que os números aqui no quadro valor de lugar, nesse quadro de ordem, eles começam sempre da direita para a esquerda. Cada vez que esses números vêm nessa direção aqui, olha, eles vão aumentando. Da direita para a esquerda, os números só vão aumentando. Então, esse aqui é um exemplo, é uma explicação de 1 sextilhão, a quantidade de água que existe no planeta. Muito bem, agora você vai pegar o seu material, o seu livro didático, que nós iremos agora iniciar o nosso conteúdo aqui na unidade 4, que fala sobre medidas e operações. Nós iremos trabalhar as medidas de capacidade, como já foi explicado para vocês, aí fazendo uma prévia, uma introdução desse conteúdo, né? Medidas de capacidade, o conceito de litro, mililitro. Nós vamos também fazer algumas atividades, questões envolvendo também essas informações, tá? Então, aqui no início, logo da unidade, acompanhe a leitura. Neste capítulo, você vai saber mais sobre a disponibilidade de água no nosso planeta e refletir sobre o uso consciente desse importante recurso natural. Além disso, vai aprender mais a respeito das operações, jogar par ou ímpar com cartas e também resolver problemas. Então, aqui logo na imagem, na primeira página do conteúdo de matemática, nós temos as crianças aqui fazendo atividade em grupo, né? Eles estão dentro de uma sala de aula, algumas crianças aqui, a dupla, jogando, fazendo um joguinho, jogo de par ou ímpar, uma criança fazendo cálculo na calculadora, uma operação de matemática na calculadora, enquanto outros estão analisando também outras operações. Aqui nós temos a representação num globo e também o ábaco. Olha, o ábaco também, ele é um instrumento que nós utilizamos para representar as classes e as ordens dos números. Então, vamos lá, dando sequência ao conteúdo. Então, muito bem.
Agora, trabalhando sobre medida de capacidade, sobre litro, sobre a ideia de quantidade de litro, a gente vai trabalhar e aprender aqui algumas informações sobre a água, a quantidade de água que existe em nosso planeta, tá? Então, começando, eu peço para que vocês peguem o marca-texto, que nós iremos marcar algumas informações aqui. Um mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. O que isso significa? Significa que o nosso planeta, a maior parte do planeta ele é composto por água, a maior quantidade. Ou seja, o nosso planeta ele tem mais água do que terra. Olha aqui. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Então, o nosso planeta, o planeta Terra, como já diz a informação, ele apresenta uma grande quantidade de água. Dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Podemos escrever assim: 1/4 é terra e 3/4 são água. Isso aqui, gente, por que esse número está dessa forma aqui, logo nessa informação inicial? Isso aqui, quando os números estão nesse formato, significa que é uma fração, que vocês irão aprender logo mais também, tá? Na disciplina de matemática, o que é uma fração. Então, aqui no início da unidade, foi utilizado para vocês entenderem como que o planeta ele é dividido. Aqui a quantidade de água e a quantidade de terra. Imaginem que isso aqui é o planeta e ele foi dividido em 4 partes, sendo que esta parte aqui, marrom, ela representa a terra. Então, nós podemos chamar que ela é uma parte de 4, olha. É 1/4 de terra. E esta parte aqui, essas 3 partes azuis, representam a quantidade de água. Então, são 3/4 de água. Toda vez uma fração, ela vai apresentar alguns elementos, como o número que está em cima, ele é chamado de numerador, e o número que está embaixo é chamado de denominador. Então, sempre a fração ela vai vir com essa característica. Tem uma barrinha no meio também para separar o numerador do denominador. Então, aqui ficou bem claro para vocês que a maior quantidade que existe no planeta é formado por quê? Por água. São 3/4 de água e 1/4 de terra. É por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? Lembra desse número aqui, 1 sextilhão, que eu mostrei lá para vocês, lá no quadro de valor, lá no quadro de classes, mostrando as classes e as ordens desse número aqui. Ele tem 8 classes, e 24 ordens, porque é um número grande. Este número aqui representa o quê? A quantidade de água no planeta. Então, é 1 sextilhão de litros de água. É muita água que tem no planeta Terra. Mas agora tem outra informação aqui para vocês no Diga Aí. Parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre economia de água? Vocês lembram que sempre nós fazemos um trabalho de conscientização para as pessoas economizarem água, não desperdiçarem esse recurso que é tão importante para a nossa vida. Então, vamos saber, vamos entender aqui, olha, lendo a informação, se nós temos realmente muita água no mundo, no planeta. Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, ela é salgada.
Quase toda a água que está nos mares e oceanos é salgada, ou seja, a maior quantidade de água que existe, ela é salgada, ela tem essa característica, ela é encontrada nos mares e oceanos. Já a água doce, ela é disponível na superfície do planeta e é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outras está em aquíferos subterrâneos. Então, aqui tem uma representação da quantidade de água que existe no planeta. Esta gota maior é a representação de toda a água do mundo, que é a água salgada. Ela existe, olha, em maior quantidade. Já essa gotinha pequena que representa a água doce, a água que nós utilizamos para beber, para cozinhar. Então, é a quantidade de água disponível, a quantidade de água doce que nós utilizamos para as nossas necessidades. Então, olha como é pouco essa quantidade comparado a esta quantidade. Então, aqui já foi possível entender que a maior quantidade de água é a de água salgada. E nós temos o que? Uma quantidade menor de água doce. Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? A água que nós temos acesso, é necessário preservar, se conscientizar todos os dias para economizar? É importante esse tipo de consciência, de atitude? Então, você vai aqui justificar a sua resposta, tá? Então, muito bem. Seção lápis na mão. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Você já conhece a unidade de medida de capacidade litro. Lembra logo lá no início da nossa aula que nós temos uma prévia para vocês dessa informação do litro, de quanto que vale um litro. Você já conhece então a unidade de medida de capacidade litro. Já vimos também que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou seja, 1 litro é igual a 1000 ml. Então aqui nós já vamos registrar o entendimento, tá, do conteúdo. Na número 1, a tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Então aqui a tabela, ela tem as seguintes informações. Nesta coluna tem os meses e nesta coluna tem os litros, a quantidade de litros. Então, quais são os meses que aparecem aqui na tabela? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 6 meses. Esse grupo aqui, ele corresponde ao segundo semestre. Um ano ele tem 2 semestres. O primeiro semestre ele é de janeiro a junho e o segundo semestre é de julho a dezembro. Que nós temos aqui um exemplo do segundo semestre do ano, que corresponde aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. No mês de julho, o consumo da família da Andressa foi esta quantidade, foram 12.740 litros. Em agosto, 13.480 litros. Em setembro, 15.600 litros. Em outubro, 15.600 litros. Em novembro, 16.150 e em dezembro, 16.880. Muito bem. Pegue o seu marca-texto, você vai grifar esta informação, esse lembrete aqui, olha, que 1 litro é igual a 1000 ml, e também você vai grifar em que mês o consumo de água foi maior. Você vai grifar também essa pergunta aqui, olha, em que mês
qual desses meses aqui o consumo de água foi maior lá na família da Andressa, lá na casa da Andressa. Então, você vai escrever aqui a sua resposta. De janeiro a junho, que é o primeiro semestre do ano, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água. No semestre seguinte, que corresponde a esses meses aqui, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Então, como que você vai analisar essa questão? No primeiro semestre, gente, de janeiro a junho, eles gastaram muito, olha aqui, foram 121 mil litros de água no primeiro semestre. Aí eles resolveram, né, a família, resolveram fazer um combinado e decidiram se planejar para economizar. E fizeram um acordo que nesse período aqui, eles não iriam ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Então, você vai fazer uma análise, você vai fazer uma relação deste número, desta informação com este número aqui, tá bom? Será que eles conseguiram economizar no segundo semestre? Porque no primeiro semestre eles gastaram bastante, olha, foram 121 mil. Então, no segundo semestre, será que eles conseguiram cumprir esse combinado de não ultrapassar 90 mil litros? Então, você vai fazer uma relação, uma operação. Muito bem, recapitulando novamente, você vai fazer uma análise. No primeiro semestre, de janeiro a junho, eles gastaram muito, foram 121 mil litros de água. E no segundo semestre, quanto que eles gastaram aqui ao todo? Você vai fazer uma relação, uma operação dessa quantidade aqui, olha, ao todo. E aí vai fazer uma operação com este número aqui. Primeiro você vai fazer um cálculo envolvendo todos esses números e depois vai fazer uma operação também relacionada com esse número aqui, tá? E aí você vai conseguir encontrar e descobrir se eles conseguiram o combinado, conseguiram cumprir o combinado de não ultrapassar 90 mil litros. Próxima questão. A diferença de consumo entre os dois semestres foi diferença. O que significa diferença? Toda vez quando a gente fala nessa palavrinha, diferença significa que é uma operação de... Quem é que lembra? Então, a diferença de consumo entre os dois semestres foi de quanto? Como é que você vai fazer essas operações? Você tem que primeiro descobrir quanto que tem aqui, olha, ao todo, a diferença do primeiro semestre com o valor total aqui, olha, a quantidade total, a diferença. E aí você vai fazer o seu cálculo e você vai descobrir a diferença desse valor com o valor total que você vai encontrar aqui, tá? Então, qual foi a diferença de consumo entre esses dois semestres? Foi menor que 20 mil litros? Foi maior que 30 mil litros? Ou foi aproximadamente 30 mil litros? O número que você vai encontrar aí nos seus cálculos, ele é menor que 20 mil? Ele é próximo de 30 mil? Ou ele é maior? Ele é muito maior que 30 mil litros. Então, você vai fazer a sua conta, tá? E vai encontrar a diferença entre esses valores. Segunda questão. Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder aos itens a seguir.
Então, vamos analisar o gráfico. Então, esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litros de água e também os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica, ou seja, qual dessas duas informações apresentam números, apresentam quantidade para você se basear. Então, aqui nós temos o gráfico, nós temos duas variáveis, aqui olha, quantidade de litros de água, e aqui os meses do ano. Sempre um gráfico ele vai apresentar dois eixos. Então aqui nesse eixo nós temos uma informação que é a quantidade de litros de água, e nesse outro eixo nós temos outra informação que é a quantidade de meses do ano. Então aqui a pergunta: qual delas é uma variável numérica? Qual dessas informações aqui apresentam números? A quantidade de litros de água ou os meses do ano? Quem é que está apresentando números aqui para vocês? A quantidade de litros ou os meses? Aí você vai colocar aqui, olha, a sua resposta. Você vai registrar a sua resposta. Letra B. Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Então, aqui, olha, nós temos três fichas. E aí você vai analisar para poder completar a frase. Cada lado de quadradinho representa. Para você encontrar também essa resposta, você precisa analisar o gráfico. Quando eu falei para vocês que todo gráfico ele apresenta dois eixos, aqui nós temos uma informação da quantidade de litros e aqui nós temos a informação dos meses do ano. E também nós temos o intervalo desses gráficos aqui, olha. Cada quadrinho desses, cada quadrado, ele representa quantos litros? Nós começamos aqui nesse ponto, é igual a quanto? Aqui, olha. Esse primeiro quadrinho, ele representa que quantidade? Então, você vai analisar esse gráfico. Cada quadradinho dele representa quantos litros de água? Olha, você pode observar que aqui nós começamos pelo 2.000, depois 4.000, depois 6.000, depois 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 e 18.000. Então, eles estão aumentando de quanto em quanto, olha. Cada quadradinho vai representando quanto? Aumentando de quanto em quanto. Então, logo aqui no início, nós já conseguimos identificar, né? Já tem uma dica para vocês, olha. Cada quadradinho desse aqui representa quanto? Aí você vai registrar aqui a sua resposta, olha. Representa 1.000 litros cada quadradinho? Representa 2.000 litros ou representa 1 litro? Aí você vai colocar a sua resposta. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Então, você vai olhar o gráfico. Onde você pode encaixar esta quantidade aqui, olha. Se houvesse um consumo de 11.000 litros, onde esse número ele poderia ser encaixado? 11.000, ele pode ser inserido aqui entre 2.000 e o 400? 11.000, ele está dentro desse intervalo aqui entre 8.000 e 10.000? 11.000 está dentro do intervalo de 10.000 e 12.000, ele está aqui no meio deles dois? Está entre essa quantidade? Se estiver, você vai registrar, você vai marcar onde você poderia
encaixar o número 11.000 aqui no gráfico. Em qual desses intervalos aqui ele pode ser encaixado? O número 11.000, gente. 11.000 está dentro de qual intervalo? Então, você vai analisar, tá? E vai fazer um tracinho para marcar onde ele está. Em qual posição ele pode ser marcado no gráfico. Letra D. Complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Como você vai completar esse gráfico? Você sabe que todas as informações que nós temos em tabela, olha, o que nós temos aqui nessa tabela pode ser transformado em um gráfico. E o que nós temos em um gráfico também pode ser transformado em tabela. Então, aqui você vai retirar essas informações, olha, o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e vai inserir aqui no gráfico. Você vai completar o gráfico. Aqui já começou, olha, já tem o mês de julho. Então, o mês de julho foram 12.740. Então, o 12.740 foi colocado aqui porque este número está aqui, olha, próximo, está dentro desse intervalo. 12.740 está dentro desse intervalo. Poderia colocar 12.740 aqui em cima? Não, porque olha aqui, está um número muito acima, então não pode. O 12.740, ele está aqui, olha, dentro desse intervalo. Ele está entre 12.000 e 14.000. Então, está dentro desse intervalo. Você tem que ter essa atenção, tá? Na hora de montar o gráfico. Agora, o mês de agosto, 13.480. Mês de agosto, 13.480. Você vai aqui montar o seu gráfico. Você pode dar um espaço aqui, tá? Para não ficar muito colado uma informação na outra. Então, você vai fazer o mês de agosto. Mês de agosto, 13.480. Você vai escrever aqui, olha, agosto, onde nós podemos traçar aqui o gráfico do 13.480. 13.480, ele também está aqui nesse intervalo, olha, entre 12.000 e 14.000. Então, você vai pintar aqui, tá bom? Nessa direção, um pouco mais acima aqui, ó, 13.480, o mês de agosto. E depois você vai fazer o mês de setembro. Pode fazer o mês de setembro aqui. Mês de setembro, 15.600. Onde vai ficar o 15.600? Vai ficar aqui, olha. Ele está aqui dentro desse intervalo. Então, você vai pintar o mês de setembro nessa direção. Letra D. Complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Há meses com consumos iguais? Então, você pode analisar lá na tabela. Você pode consultar a sua tabela e verificar se teve algum mês ou meses que tiveram consumo iguais, ou seja, com a mesma quantidade. Quais foram esses meses? Aí você vai escrever, tá? Analisa aqui na tabela quais foram os meses que tiveram o mesmo consumo, a mesma quantidade de consumo. Aí você vai escrever aqui os meses. Gente, não esqueçam de colocar o título, tá bom? O título do gráfico. Você vai criar o título do seu gráfico, tá? Observe a altura das colunas no gráfico e marque a afirmativa correta.
De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água foi aumentando, foi diminuindo ou não teve alteração, não teve mudança? Quando você montar aqui todo o seu gráfico com as informações, você vai observar se as barras foram aumentando ou se foram diminuindo e você vai analisar, tá bom? Se ao longo do semestre essa quantidade, esse consumo, ele foi aumentando ou foi diminuindo. Olha, aqui tem um ponto de reflexão. Por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? O que será que aconteceu? Depois que você registrar aqui a sua resposta, você vai responder aqui a essa pergunta, tá bom? Você já parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar as atividades como beber água, escovar os dentes, lavar a louça, regar as plantas e cozinhar. Então, uma única pessoa, segundo os estudos, né, mostram que uma única pessoa gasta 100 litros de água por dia. Então, essas aqui são as nossas atividades, né, essenciais, diárias, aqui, ó, beber água, escovar os dentes, tomar banho. Então, aqui tem algumas atividades que nós precisamos muito desse recurso, né, que nos atende muito todos os dias. E também para lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário. Isso tudo são atividades que nós utilizamos o que? A água. Então, uma única pessoa utiliza 100 litros de água por dia. Muito bem. Tudo bem que eu moro aqui na vila. Então, baseado nessa análise que nós sabemos que a água é essencial na nossa vida e nós fazemos essas atividades aqui diariamente. Então, na letra A, quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Como nós não estamos em aula para fazer esse debate, esse levantamento, você não vai precisar fazer essa questão, tá? Não precisa. Na letra B, e na sua casa, qual o consumo mínimo por mês? Se você não tiver como contabilizar essa quantidade, olha, considere que o mês tem 30 dias, né? E sabendo que uma pessoa gasta 100 litros por dia, então quanto que seria o gasto de água, o consumo mínimo aí na sua casa? Se não tiver como você saber em número mesmo, através de um contador, você pode fazer uma estimativa, você pode fazer uma análise baseado na sua observação, na sua casa, quantos litros de água você acha que é consumido aí em um mês, né, pelas pessoas que moram com você e também divide as tarefas, né, e usam a água para fazer as atividades domésticas. Baseado na sua observação, você pode fazer uma estimativa, tá bom? Quantos litros você acha que é consumido aí por mês na sua residência? Aí você vai registrar. Muito bem, quarto ano, então dando sequência, letra C. Complete a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Então, nós lemos aqui, olha, essa informação que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia. Então, uma pessoa consome, olha, 100 litros de água. E duas pessoas? Duas pessoas vai consumir quantos litros de água? Você vai fazer uma operação deste número aqui com esse, tá? Uma operação deste número com esse aqui.
Uma pessoa igual a 100. E 2 pessoas vai ser igual a quanto? E 5 pessoas vai ser igual a quanto? E 10 pessoas? 10 pessoas vai consumir quanto? Você vai fazer, olha, uma operação deste número com este. E 20 pessoas vão consumir quantos litros aqui de água? Quanto que vai ser o consumo de água dessa pessoa? E 50 pessoas? Então, você vai fazer uma operação, tá? Desse número aqui com esse. Número 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água, chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Existem caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros. Então, sabendo dessa informação, letra A. A família de Lúcia tem 5 pessoas e a caixa d'água da casa dela tem a capacidade para 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias essa água será suficiente? Então, a caixa d'água que tem lá na casa da Lúcia tem essa capacidade aqui, olha. Ela cabe e comporta 1.500 litros de água somente. Se a caixa estiver cheia de água, ou seja, com os 1.500 litros, por quantos dias essa água vai ser suficiente para atender a necessidade dessas 5 pessoas? Como que você vai fazer essa operação? São 5 pessoas. Cada pessoa gasta quantos litros? A gente viu lá que cada pessoa gasta 100 litros. Então, se são 5 pessoas, você vai fazer uma operação do número 5 com o 100. Se são 5 pessoas que moram lá na casa da Lúcia e cada pessoa gasta 100 litros de água, em um dia, quantos litros de água serão consumidos em um dia? Então, você vai fazer uma relação, uma operação de 5 com 100, tá? Em um dia, isso vai ser igual a quanto? Então, por quantos dias essa água aqui, olha, essa quantidade vai ser suficiente, né? Então, você vai fazer uma operação para descobrir quantos dias essa capacidade aqui de 1.500 vai poder atender a família da Lúcia quando faltar água. Lembrando mais uma vez, são 5 pessoas que moram lá, tá? São a família da Lúcia aqui, olha. São 5 pessoas e cada pessoa gasta 100 litros de água. Então, em um dia, quantos litros de água serão consumidos por essas pessoas? Em um dia, vai ser igual a quanto? E lembrando que só, olha, a caixa d'água dela só tem a capacidade para 1.500 litros. Então, se vier faltar água, para quantos dias essa quantidade aqui será suficiente? Vai ser para um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Aí você vai descobrir, tá bom? Letra B. Na casa de Márcio moram 3 pessoas e a caixa d'água armazena 500 litros, ou seja, uma quantidade menor que a casa da Lúcia, né? Que a caixa d'água que tem lá na casa da Lúcia. Então, na casa do Márcio moram 3 pessoas apenas e a caixa d'água armazena 500 litros de água. Na semana passada, faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Então, você também vai lembrar lá da informação, que são 3 pessoas. Cada pessoa gasta 100 litros de água. Então, em um dia, 3 pessoas vão consumir quantos litros de água? Sendo que a caixa d'água lá da casa do Márcio só tem a capacidade para 500 litros.
Se faltou água por 2 dias, será que eles ficaram sem água? Ou essa quantidade que tem lá na caixa d'água deles foi suficiente para atender as necessidades de lavar roupa, escovar os dentes, tomar banho? Será que essa quantidade aqui atendeu as necessidades lá da família? Ou eles ficaram sem água? Então você vai fazer a sua operação, o seu cálculo, tá bom? E vai registrar a sua resposta. Sempre lembrando que uma pessoa gasta 100 litros de água por dia, segundo os estudos, tá bom? Então, quarto ano, essa foi a nossa aula de hoje sobre medidas de capacidade, sobre a ideia do litro e mililitro. Tem umas atividades aqui para vocês registrarem, né, o que vocês entenderam da explicação. Sempre que necessário, você pode consultar aqui a explicação para você conseguir desenvolver as questões, tá bom? Então, por hoje é só. Façam com atenção, leiam e releiam os comandos, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.